Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o Câmara Debate aqui pela TV Câmara de Rio Preto, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje nós vamos falar sobre violência urbana. Vivemos em casas com cerca, alarme. Na rua, a gente também não se sente muito seguro, não é verdade? Então, a violência vem fazendo vítimas e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. Aqui o Matheus, meu sempre companheiro no programa. Hoje, visual novo, Matheus. É isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais um tema muito bom e hoje os convidados são de primeira linha, né? Ah, são. A gente começa com o Azor, apresentando o Azor, que é Azor Lopes da Silva Júnior, que é coronel da reserva da Polícia Militar, professor, advogado e nosso colega de trabalho aqui na Câmara de Rio Preto. Obrigada, Azor, por sua presença. Obrigado. Também a gente conta com a Clenira Sarquis, que é a voz do Rádio Rio Pretense. Não podia faltar, né, Clenira? Radialista, jornalista. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. E o Luciano Alvarenga, que é sociólogo, escritor, professor, que também vai conversar com a gente. É isso mesmo. Ó, a equipe... O papo vai render, porque com esse time, né, Jaqueline? Vamos saber essa violência que faz vítimas, né, entristece as pessoas. Vamos saber o que nossos especialistas acham disso e nos orientar também. É isso mesmo. Ô, Jaqueline, deixa eu só, antes da gente chamar o nosso vídeo, registrar aqui para o pessoal que... Luciano, amigo nosso de longa data, mas é muito bom estar no mesmo programa. Dois nomes muito famosos da cidade, que é o Coronel Azor e a Clenira, que é gente que são grandes fontes do jornalismo aqui de São José do Rio Preto. É um prazer estar com você, com o Luciano, claro, sempre, mas com a Clenira e com o Coronel Azor, que fazem parte da comunicação daqui de Rio Preto. E durante o programa nós vamos explicar também que o Coronel Azor contribui muito para a comunicação daqui por nossa editoria de polícia, né, Clenira? E a Clenira ficou à frente de um programa ícone, né, do Rádio Rio Pretense, que é a Hora Fantástica. Nós vamos conversar sobre isso também. Vamos ver vídeo? Vamos ver a nossa reportagem sobre violência urbana. Violência urbana. As cenas são chocantes, mas infelizmente comuns para as pessoas que moram nas grandes cidades. E quem pensa que a violência só atinge as metrópoles se engana. Nos últimos 10 anos, estudos mostram que há um aumento considerável de atos violentos em todo o país. São novos polos que atraem investimentos, atraem população, atraem violência e criminalidade. Por um lado, melhorou a eficiência em alguns estados porque havia um Plano Nacional de Segurança Pública no ano 2000 e um Fundo Nacional de Segurança Pública a partir do ano 2001 que começou a mandar recursos aos estados mais violentos. Recursos que foram para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Pernambuco, etc. Assim, todos os estados mais violentos, nesse momento, receberam recursos, melhoraram sua eficiência de enfrentamento à violência. Os casos de homicídios solucionados no Brasil apresentam um dos indicadores mais baixos do mundo. Cerca de 4% dos culpados por crime com morte são condenados. Isso é, 96% ficam sem solução. Sérgio Xavier sabe bem disso. Ele teve o filho de 18 anos que saiu para assistir um bloco de carnaval de rua em Brasília, espancado por 14 homens. Felizmente, o rapaz não morreu porque foi socorrido a tempo, mas os agressores ainda estão soltos. Há 3 indivíduos identificados, mas até agora ninguém foi preso, até agora ninguém foi indiciado, enfim. Já o filho de André Leal não teve a mesma sorte. João Cláudio foi brutalmente assassinado, covardemente assassinado. Ele saiu para comemorar o aniversário de um amigo com um grupo de amigos. E ao sair de uma boate, ele mais um amigo, ele foi seguido por uma turma de homens e mulheres, sem notar. Quando foi pegar o carro dele que estava estacionado, ele foi brutalmente espancado, a ponto de que ele já morreu, inclusive morreu ali no local, morreu a pancadas. Os assassinos de João Cláudio, identificados e condenados a 12 anos de prisão, foram soltos bem antes disso. Hoje já estão soltos e um deles, a gente tem notícia, que continua, já voltou para a cadeia algumas vezes por outros crimes cometidos. Ao longo dos últimos 30 anos, o Brasil atingiu 1 milhão de casos de homicídios. Esse dado é da pesquisa nacional feita pelo Instituto Data Senado sobre segurança pública no país.
levantamento revela que 38% dos entrevistados já presenciaram ou foram vítimas de algum tipo de crime ou violência. E a partir do momento em que o Estado passa a punir essas condutas, naturalmente a tendência é que elas diminuam. Então, a gente viu a matéria do STJ. Queria colocar para os nossos convidados o que vocês acham? Quais são os fatores que levaram a essa situação de violência no Brasil? Com a palavra, primeiro, com a palavra, autoridade. No vídeo, um dos especialistas falou que no começo dos anos 2000, ele falou na questão das grandes cidades. Com relação a Rio Preto, Rio Preto é um péssimo privilégio, mas nós também temos esses estados, uma grande cidade. Os nossos indicadores, e a gente tem que pensar em estatísticas, Sim. se a gente quiser avaliar, até porque violência é um fenômeno urbano, não é humano, não simplesmente urbano, né? Se a gente for pensar até num tom meio de retórica, quando nesse planeta, biblicamente, havia 5 pessoas... Já tinha violência, né? Aconteceu morte, portanto, 20% de algum jornalista naquele momento poderia dizer... Numa manchete, elevamos em 2.000% os indicadores. Mas, se a gente pensa cientificamente, isso não é do direito, isso é mais da ciência da administração, a gente tem que ter referenciais comparativos. E nesses referenciais comparativos, eu posso, de maneira bem objetiva, dizer para vocês, Rio Preto se coloca no patamar estadual, em uma posição invejável em matéria de violência, de delitos violentos. Rio Preto sempre foi marcada na sua história por uma onda relativamente estável na prática de furtos, que são as apropriações que se tem sem uso de violência. E sempre um patamar bem atenuado nos crimes violentos, especialmente os roubos. O principal fator que influi na violência é exatamente o delito roubo, né? Bom, eu concordo com ele que Rio Preto tem privilégio, né, de ter, assim, uma situação boa, legal em relação à violência. Eu acho que o nosso problema de violência é droga, é tráfico de drogas. A origem eu acho que a cidade, com essa questão da malha viária, que proporciona... um trânsito maior pelo país inteiro, né? E pela situação geográfica e tal, eu acho que aqui acaba virando um centro de distribuição, né? E o consumo é muito grande também. Então, eu acho que antes da gente pensar assim, a droga e o que tem em volta dela, né? Tudo que tem em volta dela, né? Tem muita violência. Eu acho que o maior problema de violência em Rio Preto e na região é tráfico de droga. Luciano. O Brasil é um país historicamente violento, né? Até antes mesmo de ser um país eminentemente urbano. Há uma literatura na área de história que retrata muito essa violência, né? Então, assim, o brasileiro, ao mesmo tempo que ele tem essa característica de ser receptivo, amoroso, etc., convive com isso dialeticamente uma violência arraigada, né? Então, isso tem um livro, aliás, que é um clássico na historiografia, da Maria Viotti da Costa, Maria Silva de Carvalho Franco, aliás, chama Homens Livres na Ordem Escravocrata. É um livro que retrata o século XIX. Você vê uma sociedade extremamente violenta. Então, há um DNA na sociedade brasileira de violência. Mas isso é da sociedade brasileira? Isso não é uma coisa do ser humano? Não, sim, claro. Se a gente fosse alargar, sim, a violência é um componente do ser humano, né? E essa violência não precisa necessariamente ser uma violência ativa. Sim. Você tem violências de muitos outros tipos, né? Então, a violência mas nós temos características, fatores históricos também que contribuem para uma particularidade da nossa violência. Agora, essa coisa de drogas, a gente precisa entender por que as pessoas usam drogas, né? Acesso fácil, desigualdade social. Que leva a busca pelo... porque se existe quem oferece a droga, existe quem consome, claro. É isso que eu ia né? dizer. Eu acho assim, o que tem por trás de tudo isso? Assim, onde é que começa? Se a gente chega lá nesse ponto, o que a gente viu aí no vídeo, que a gente fala das estatísticas, como disse o Azor, é uma coisa que está na rua, que a gente vê, que fica explícito. Palpável. Agora, até chegar lá, por onde nós passamos, que chegou nessa violência, né? Na família, na escola, não sei onde, né? De onde você veio, onde você convive, na comunidade que você convive. Com certeza ali tem alguma coisa que... Tem um detalhe que a Clenira chamou a atenção e eu acho que é extremamente pertinente,
E eu não digo isso para ser elegante, não. Eu venho defendendo isso há muito tempo. E há algo que está escancarado. Quase todos os crimes violentos, eles têm como um componente nesse cenário, no cenário daquele crime, daquele episódio, o elemento droga. Seja porque as pessoas estavam sob efeito de substâncias, seja porque as pessoas, mesmo que não estivessem, elas praticaram o crime com o objetivo de arrecadar recursos para adquirir droga. Adquirir a droga. Ou eu fiz, à época ainda no comando na polícia, eu comecei a fazer um acompanhamento, especialmente dos homicídios. Os homicídios aqui na região de Rio Preto. Aqui são poucos. Enquanto a média nacional é monstruosa, nós temos estados aí com uma média de 50 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. A média estadual aqui em São Paulo, que foi adquirida nos anos 90, evoluindo para melhor, né? Diminuindo de um patamar que gravitava em torno de 20 por grupo de 100 mil habitantes, ela baixou para uma faixa de 9 a 10, sempre oscilando nisso, o que reflete uma desigualdade em relação aos estados do Brasil, para falar objetivamente sobre violência. E aí, se nós olharmos Rio Preto, até não num tom ufanista, mas é típico da nossa região, uma região interiorana, em que pese toda a violência própria do ser humano, nas últimas contagens que eu havia feito, enquanto o Brasil tinha uma faixa de 30, 40 por grupo de 100 mil habitantes, alguns estados, como o Espírito Santo, superando a marca dos 50, São Paulo 9 ou 10, Rio Preto 5,2, o que revela algo. Como esse número era pequeno e não era uma amostragem, era um número absoluto, ficava fácil pegar cada uma das ocorrências, ano após ano, e buscar um perfil. Aí já é uma espécie de pesquisa que não é quantitativa, mas qualitativa. Eu pegar ao menos o histórico inicial desse caso criminal e avaliar. Em mais de 70% dos casos, havia claramente já nas informações preliminares alguma ligação com droga. Agora, essa questão da estatística é uma coisa muito discutível também, né? Porque tem gente que diz que é político, que é meramente político, que existe um número, que existe a pesquisa, mas que se divulga o que interessa, né? Em São Paulo, eu diria que não. Em São Paulo, com certeza. Tomara que... Não, sabe por quê, Cleide? Porque assim, fica bem claro para a gente, às vezes a gente está acompanhando, nós, jornalistas, estamos acompanhando ali que a violência está assim, que a coisa não está boa e tal, e não sei o quê, e aí os números vêm quando vem a divulgação dos números. É outra coisa. Uma característica que eu vejo, assim, é o jovem, tanto que pratica o crime que é vítima. Sim, porque ele está num mundo de violência. São ambientes violentos. Sim. É nesse ponto que eu destaco aquilo que a Clenira chamou para a discussão, que é a questão da droga. A questão da droga é um mundo paralelo, é um submundo, é uma subcultura, onde a violência é... Eu não acho que é um mundo paralelo, está dentro da casa de todo mundo. Mas é um outro regras, né? Ele tem suas mas ainda que esteja na casa, Clenira, o pai não conversa sobre droga com o filho. O filho vai tirar a conversa, tirar a onda com o coleguinha da droga. Ele não conversa com o irmão, que é careta. Ele não conversa com a irmã, ele não conversa com o professor. Então, a gente está falando de jovem que tem família. Não, quer dizer, envolve, chega nesses jovens, não é só o que eu gostei dessa expressão de mundo paralelo. O fato de estar dentro da nossa família não quer dizer que não seja um mundo paralelo, entendeu? É um mundo paralelo, de fato. E mais do que um mundo paralelo. Eu tenho a impressão, aliás, já não tenho mais a impressão, acho que é um fato dado da realidade, você entendeu? Que se estabeleceu uma cultura no Brasil de discurso favorável à droga. Nós temos hoje, por exemplo, você afirmar hoje, publicamente, que você é contra a liberação da maconha, praticamente te traz contra você uma quantidade enorme de cabeças abertas, de gente liberal. Não intelectual. Entendeu? Então, existe um discurso de uma parcela da população brasileira que vive, que flutua. Por exemplo, eu acho que você está numa cidade onde o índice de violência é de 5 pessoas por 100 mil habitantes, né? Isso é um privilégio dentro do contexto brasileiro. E essas pessoas... Poderia não ser. Apesar de ser um privilégio, poderia não ser. Essas pessoas, então, mas isso é uma conquista do próprio Estado de São Paulo. Sim. Né? Isso é uma conquista do Estado. Quer dizer, essas pessoas que flutuam nessa realidade, que não é a realidade geral, são justamente aquelas que defendem um comportamento em relação às drogas extremamente liberal
e que não é possível de ser defendido porque a realidade do Brasil em geral não é essa. Mas o engraçado é que isso acontece, essas defesas acontecem por esse grupo que pretende se mostrar mais intelectualizado, mais liberal, mais menos engajado, conservador, né? mais engajado, mais moderno. Mas o engraçado é que quando acontecem, e nós vimos algumas artistas, alguns atores globais sofrendo a violência, vítima desse mundo, que eu chamei o mundo paralelo, sendo vítimas. Quando aí, então, acontece que na sua parte mais íntima, que é a família, a violência chega e bate as portas, o discurso muda. Eu vou lembrar, por exemplo, o assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Sim. Exatamente esse assassinato foi que provocou, com um grande impulso global e da força que tem a comunicação, a coleta de mais de 1,5 milhão de assinaturas e a propositura de um projeto de lei à época, nos anos 90, para tentar mudar uma lei que já era tida por alguns intelectuais como uma lei extremamente rude, rigorosa, que é a lei dos crimes hediondos. Pois bem, com a morte de Daniela Pérez, absurda, passou a ser considerado também crime hediondo, exatamente aquilo que a comunidade intelectualizada, essa mesma comunidade que defende certos paradigmas que aparentam ser extremamente liberais, mudou o ponto de vista. Em conclusão, quando a pimenta no olho dos outros é refresco, né? Agora, por que Rio Preto... Se tornam mais reacionários ainda. Aí que se tornam mais ainda. Né? Aquela moça também da Globo, perdão, Clenira, aquela moça da Globo... Clenira sabe de muitos casos também, sabe, né? Presenciou. Aquela moça que é a mãe do skatista, isso é mais recente. A Cissa Guimarães. A Cissa Guimarães. Ela teve um comportamento extremamente equilibrado. Eu não sei no seu íntimo, mas o que ela mostrou na TV foi uma postura equilibrada, mas não é a regra. Então, entre aquilo que se divulga, que pretende se formar opinião, e aquilo que pensa o povo, que vive, e um terceiro mundo, que é isso que eu disse, um submundo, são mundos diferentes. O mundo das drogas, o mundo das pessoas que estão inseridas, não é só uma relação de mercado. A violência passa a ser uma defesa ali no grupo deles, nesse gueto aí, né? Tem um outro elemento também, Clenira, que é o seguinte, nesses últimos 50 anos, pelo menos, no Ocidente, houve uma construção imagética da criminalidade. Então, por exemplo, a Hollywood, o cinema de Hollywood, glamourizou o crime. Vamos pegar qualquer filme, né? Então, os caras montam uma equipe lá para assaltar um cassino, né? Quem que é o líder? Né? O líder é o Brad Pitt. Coloca o Robin Hood. O mais bandido de todos é lindo, inteligente, sagaz, sedutor, entende todos os comportamentos. O cara é fantástico. E o cara bonzinho, o policial, é um manezão. E a gente torce para ele ganhar. A gente torce para o bandido. E a gente torce para ele ganhar. O policial é sempre assim. O cara tá de campana lá, daí o café cai em cima dele. Isso. Entendeu? Ele é um desajeitado, né? Bobalhão. Obeso. E a gente, como mãe, é terrível ver isso, o filho assistindo. Eu falava, meu filho, isso é ficção. Isso é um cara que inventou uma história. Isso não quer dizer que ou é é isso, verdade. ou é um muito inverso, ou é o bandido tão você não tem nem estereotipado como. que você acha que no dia a dia a gente não encontra, né? Que é um cara normal, às vezes, que você tá no... Olha só uma coisa interessante, o Matheus. De um lado, você tem esse bandido estereotipado do Brad Pitt. Lindo, inteligente, sagaz, aquela coisa toda. Do outro lado, quando é o bem, ou o bem é um Zé Mané, cara que derruba o café dele, ele é todo atrapalhado, e tal, não sei o que ninguém quer ser, né? Ou o cara do bem é um bem inatingível, é o Homem-Aranha. Então, assim, para você fazer o bem, você tem que ser herói. Super-herói. Uma aranha tem que educado por eles. O que acontece? A cultura fica oscilando entre um crime glamourizado, um criminoso glamourizado, tá? Ou o bem que só pode ser praticado como ato de heroísmo. Então, mas aí a gente está falando de uma cultura que a gente consome e que a gente pode ou não deixar isso entrar dentro da casa da gente, deixar isso, já né? entrou. É quase difícil deixar. Mas aí deixamos, entrou. O Brasil consome isso, acha isso. Aí a gente vem para a nossa realidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Então, não é o brasileiro violento, não é o brasileiro. Se você falar assim, olha, o americano é violento, eu concordo, porque assim, o americano nasce e aprende a usar arma, comprar arma. Desde criança, o pai bota na escola para aprender
quer tirar, ele é a favor de guerra. Ele está indo para a escola, ele tem a arma dentro do carro e vai atirando nos bichinhos agora, que o se brasileiro encontram. não. O brasileiro é um cidadão que nasceu, que, assim, por exemplo, por que Rio Preto tem menos violência e a violência aí nesse ponto de droga, que aí já é outra coisa e tal, não sei o quê? Porque o Rio Pretense tem muitos instrumentos, tem muita oportunidade, tem muita coisa. Social. Tem o que oferece, ele está instrumentalizado, assim. Ele quer estudar, ele tem escola boa, ele quer ir ao médico, ele tem atendimento médico, ele quer cultura, ele tem o que consumir, ele tem uma polícia boa. Ele tem uma polícia boa, que é comandada. Pode repetir? Tem uma polícia boa, que é comandada. Mas então, o que falta para esses jovens? Recentemente eu fui a uma palestra, do Caco Barcelos, jornalista experiente, e ele falava assim, sobre violência de uma forma que eu falei, eu não reconheço a nossa cidade e o trabalho nem da polícia e nem de jornalista nesse discurso que ele estava fazendo. Porque ele falava de um problema sério que a gente tem nas grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que os jornalistas tinham dificuldade para trabalhar, que a polícia impedia, que a polícia era uma polícia isso e aquilo. A polícia de Rio Preto, apesar de, assim, tem gente que mata para ver o sangue correr, que não é porque é para lei e tal, faz justiça com as próprias mãos, isso tem. O Azor pode afirmar aqui, mas assim, não sei se ele não pode dizer o nome, mas ele sabe que tem dentro da polícia. E dentro de qualquer profissão tem as pessoas, né? Agora, tem também esse outro lado que é muito fiscalizado, tem uma imprensa boa que fiscaliza muito, tem essa história de que as cidades estão cheias de instrumentos que dão para as pessoas, se elas quiserem, um outro caminho, e tem também, a gente tem, olha, hoje uma mulher que comanda a polícia. Olha só, uma mulher negra que comanda a polícia. Então, nós temos uma situação. E a gente tem uma renda per capita alta na região. Ela está mal distribuída, pouco, é muito pouco, perto do resto que tem no Brasil. Correto. Sabe? Então, a gente tem uma situação completamente diferente. Por isso que eu acho assim, que o problema de Rio Preto, o problema da violência aqui é droga. E as pessoas que vão para a droga, olha, eu conheço assim, grupos que trabalham com droga, grupos organizados que trabalham com droga, que tem um menino lá que nunca usou, nunca vai usar, tal, e que ele tem na droga o trabalho essa questão da droga, eu dou o envolvimento de todo mundo. Eu dou aula há 15 anos com o público adolescente juvenil, jovem, né? Tá? Eu vou falar, a droga, ela ocupa o espaço do esvaziamento moral que aconteceu dentro das casas. Da família. Eu concordo. A mulher saindo para trabalhar, quem cuida do filho? A família, ela se disfuncionalizou completamente. A família não é uma comunidade, ela é um ajuntado de agregados, indivíduos que não se conversam. O discurso dentro da família é apenas um discurso de sucesso material. O discurso não carrega elemento ético, ele não carrega um elemento moral, ele não carrega um elemento religioso, fraterno. E a droga, ela entra dentro desse espaço porque, por exemplo, o que eu vejo na escola? Eu vejo na escola um adolescente que não vê sentido naquele processo de formação que ele está obtendo, tá? Ele não vê sentido naquilo que ele está aprendendo, porque o sentido está ligado a daqui 10 anos, daqui 15 anos. E é longe demais. Está longe demais. Você tem que estudar porque no futuro isso e aquilo. E às vezes inatingível para alguns. Ele não consegue. Tá? Então a droga dá sentido e a droga dá lugar. A droga dá lugar. Dá o status que ele não vai encontrar. A droga dá lugar. Em outro lugar. Se eu sou um adolescente que mora num condomínio, e eu conheço muitos casos aqui em Rio Preto, eu sou um adolescente que mora num condomínio, e eu saio do meu condomínio e vou lá na Boca e compro droga e trago para distribuir no meu condomínio eu sou o cara. E com 15 anos... É o querido, né? Com 15 anos eu poderoso, sou o cara. Poder. Me dá acesso a muitas coisas. Me dá acesso às menininhas, me dá acesso à entrada grátis das festas. Mas esse ciclo tem que ser cortado, né? Não sei. Gente, preciso fazer um intervalo. O papo tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua. Olha, você está assistindo o Câmara Debate, daqui a pouco a gente volta hoje falando sobre violência urbana.
Fala galera, eu sou o Cássio, goleiro do Corinthians. Sou o Edilson, lateral do Corinthians. Sou o Felipe, o zagueiro do Corinthians. Aqui é o Elias, volante do Corinthians. Estou aqui para lembrar que no futebol só existe uma cor, a da camisa. O racismo é a maior bola fora. Tanto no futebol como na vida. Vamos dar um cartão vermelho pro racismo. Faça parte desse time. Você conhece a Fundação do Câncer? A Vanessa conhece. Dos 2 aos 9 anos, Vanessa lutou contra a leucemia. Minha vida mudou totalmente depois desse transplante, que sem esse transplante também não estaria aqui, né? Há mais de 20 anos, a Fundação do Câncer arrecada recursos para financiar pesquisas, buscar novos tratamentos, capacitar profissionais de saúde, estimular o diagnóstico precoce e apoiar campanhas de prevenção. Fundação do Câncer, com você pela vida. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre violência urbana. E os nossos convidados aqui efervescentes, tem muita coisa para falar, né, Matheus? Isso mesmo, na hora do intervalo, se gravasse, já era dava outro melhor que o programa. A primeira diz que é melhor que o programa. E o Luciano estava colocando uma situação interessante, né, Luciano? No bloco anterior, né, Luciano? Com relação aos valores morais, valores da família mesmo, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não preciso mais de nenhum tipo de informação para achar o seguinte: uma sociedade que não seja guiada por valores morais, especialmente valores morais de teor religioso, tende a um processo de desagregação crescente. Porque esse processo de desagregação crescente, ele está acontecendo em todos os outros lugares. Qual que é a questão que a religião coloca? A religião, ela coloca elementos sociais e morais que freiam o indivíduo. Exatamente. E a gente está vivendo uma sociedade culturalmente liberal, né, em que assim, o indivíduo é que decide. É proibido proibir. É proibido proibir, o indivíduo que decide. Como se o indivíduo ele tivesse uma condição mental, filosófica, espiritual. Ele vivesse sozinho. De decidir o melhor. Há uma literatura sobre isso, mas eu vou citar só um cara, né, que é o José Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol da década de 30. Tem um livro dele que é um clássico, chama A Rebelião das Massas, né, em que ele vai analisar a massa. A massa é ingovernável se ela não tiver pairando sobre ela uma estrutura, entendeu? Cultural que incuta os valores. Doutrinas. A ideia de que o indivíduo sozinho vai se formar, eu vou escolher o melhor caminho porque o melhor caminho é bom para mim e para a sociedade. Naturalmente eu vou conseguir, tem que ter referência, valores. Isso quem dá é a família, né? É a família. É a família. Tá? E a família hoje, ela está sob um ataque brutal. Ninguém nasce bandido, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, você defender a família, primeiro é o seguinte: a família, ela está deixando de ser alguma coisa que você compreende o que ela é, e ela está virando qualquer coisa. Então, esses dias eu vi um aluno meu na sala, e até virou um debate interessante. Eu moro, sou eu, 2 cachorros, eu tenho um gato e uma planta, e a gente é uma família. Não, isso não é uma família, né? Não. Então, mas daí chamou minha atenção esse negócio. Mas por que a família? Né? Então, assim, o indivíduo, entendeu? Ele vai trazendo para perto dele uma série de elementos que ele escolhe afetivamente e dá o nome daquilo de família, porque a família em si ele não sabe que é uma família, né? Ele não sabe. Desapareceu. A família em si está perdendo a sua substância. E qual que é a substância da família? A substância da família é o eixo em torno do qual a família gira. O eixo em torno do qual a família gira é o pai e a mãe, independente da questão de quem é o pai e quem é a mãe. Sim. Tá? Quem é o responsável? Quem tem a autoridade? Quem é que educa? Quem é que se responsabiliza? Quem é que diz não? Quem é que diz o que pode e o que não pode? E se você não tem isso e não tem... Aí eu vou fazer uma crítica à imprensa de uma maneira geral. A imprensa no Brasil só fala de liberdade de expressão, mas ela não fala das responsabilidades em ter essa liberdade de expressão.
ela defende a liberdade de expressão como se a liberdade de expressão fosse um valor absoluto. A liberdade de expressão não é um valor que está acima de tudo. E mostrar essa violência também. A gente vê programas sensacionalistas, vocês concordam? Que exploram a violência. Vivem da violência. É inaceitável programas que pincelam violências numa cidade do tamanho da de São Paulo. Mas não seria a voz, não seria a voz de quem tá, dessa família que se sente, às vezes, também refém disso, não ter condições de reagir a isso? Não será que é a voz também? Eu penso que é um ato de terrorismo. Não é terrorismo. É um desserviço, não são interesses mais lídimos da imprensa de informar. Não. Você pega um programa desses das tardes, ele tem duração de 2 até 4 horas. E é estranho isso que você falou. Pega um caso e aquele caso ele vai sendo repisado até o fim do programa, o que cria um clima de pânico. A impressão é que aquilo acontece ao meu lado, que está acontecendo. É como se você pegasse uma massa, colocasse fermento e fosse vendo ela crescer. A Kelira tem experiência com isso com a Hora Fantástica. Você falou, né, antes do programa, que seu filho, você fazia Hora Fantástica. Não, quando eu fiz Hora Fantástica, era uma coisa assim, quando eu fui para o programa, né, nunca uma mulher tinha feito. Aí todo mundo achou que eu era muito boazinha, que eu tinha dó de bandido. As pessoas ligavam, leva para casa e tal, porque eu... eu lembro disso, Kelira. Eu era extremamente desesperada. Não, é o direito dele. E eles gostavam de mim. É o direito dele, né? E assim, olha que eu consegui passar por ali sem ter. Eu tive um problema assim, de retaliação, que era um carcereiro na época, na cadeia, que ele fazia coisa errada, então não era porque ele era carcereiro, é porque ele fazia coisa errada lá e eu acabei denunciando. Mas aí, o Azor era policial na época que eu fazia, né, que eu fazia esse programa. E a gente tinha bom trânsito na polícia e bom trânsito com os bandidos, entre aspas, vamos dizer assim. Aliás, eu nunca chamei ninguém de bandido, porque eu não podia julgar, eu não era juiz, não estava ali julgando se ele era bandido ou não. Eu falava o que tinha acontecido com ele, né? Agora, eu acho que esses programas... Mas e quando você chegava em casa? Não, quando eu chegava em casa, meus filhos... Você passava ia falar isso? Assim, não, eu ia falar assim, olha, gente, cuidado com tal coisa, assim, para os meus filhos. Eles falavam, ai, mãe, o que é isso? Você acha que... Você está pensando que é igual lá na Hora Fantástica? É tudo que é só Eles achavam que aquelas coisas a gente inventava, tal. E era notícia, boletim de ocorrência, acontecia mesmo. Tal. Não tem como ficar, né? Agora, todo mundo gostava de ouvir, queria sair. Aí, olha, eu ia nos coquetéis, nos lugares assim, mas assim, a pessoa falava assim pra mim, olha, a minha empregada tava com o rádio ligado lá. Nunca era ela, nunca era madame. Ela tinha vergonha de dizer que eu via o policial do jornal, porque era uma coisa mais a nível baixo. Era a miséria humana. Se vocês me permitirem, aquele VT que vocês mostraram, eu acho que é um ponto que não pode passar despercebido. Falava muito da impunidade. A impunidade. Eu ia jogar isso para vocês. Eu gostaria de sugerir ao grupo uma sugestão da gente perceber também esse elemento objetivo, concreto, real, de violência que assola qualquer um de nós, potencialmente, qualquer um de nós. Além da sensação de insegurança que a gente pode sentir, existem fatos concretos. Você acabou de falar de boletins de ocorrência, são fatos reais, não são só histórias. Não são investigados, às vezes hiperbolizados por alguns setores da imprensa, por interesses não muito justos. Mas eu não faria disso regra. Mas há uma questão de fundo, e nós estamos observando só a ponta desse iceberg, o que é bastante frequente em debates sobre o tema violência, pela complexidade do tema, que é a estrutura que o Estado oferece para conter algo que é natural do ser humano, que é a violência. Falou-se dos valores. Há um autor que eu sugiro até, chamado Ralph Dahrendorf. 2 obras muito importantes dele que me parecem bem legais para pensar isso e refletir, o papel do Estado e o papel do Estado naquilo que o Luciano falou, de fixação ou de indução de valores, ao menos. Porque o ser humano é um ser sociável. Sim. A sociedade implica a criação de um caldo cultural, de uma cultura de opção entre aquilo que se coloca como correto e aquilo que se coloca como desviante. E aqui, a partir do momento, eu penso, que você estabelece uma conduta como desviante, isso tem que ser um senso. E aí a gente tem que pensar a partir disso. Será que a sociedade ela tem valores bem estabelecidos sobre certos temas e esses valores não são observados por aqueles que comandam o grupo social, pelos gestores, pelos políticos? A gente viu um debate há uns dias atrás aí, que ainda
tem um capítulo a ser virado na página desse livro, que é o debate, não estou puxando esse assunto, que daria uma outra discussão. Mas outro programa. A maioridade. Sim, eu só estou citando, mas não estou puxando esse assunto e não quero colocá-lo no contexto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque entre aquilo que espera a sociedade, de acordo com pesquisas feitas por Datafolha, por Ibope, pesquisas científicas, portanto, o que a sociedade tem em relação a esse tema é um algo. O que os formadores de opinião e os gestores políticos do país têm é um outro algo. Porque aí já tem outros interesses. É um outro algo. O que é a cultura? A cultura é aquilo que o povo sente, ou a cultura é aquilo que aqueles que se dizem legitimados nas eleições e aqueles que pegam um microfone e uma câmera e colocam para esse povo, pretendem inocular como certo e errado. Não, é nesse contexto que eu fecho. Eu acho que eu acho que a ética é uma coisa que mas é formada. Quem forma a ética? Então, depende de que ética a gente está falando. Os bandidos têm uma ética. Também tem uma ética, também tem um código de conduta, né? O PCC tem uma ética. Em casa, o PCC, Clenira, só para fechar, o PCC tem essa ética, ele tem uma ética. E ele tem um instrumento de controle. São organizadíssimos. Tem mandamentos. O primeiro comando da capital. Ele tem um crime organizado. Ele tem um código de ética forte. E eles respeitam. E mais do que isso, a instituição tem mecanismos para fazer valer aquilo que foi estabelecido como padrão ético. A minha pergunta é, o Estado está conseguindo. Ele tem um padrão ético? Ele consegue. Ele tem mecanismos para fazer esse padrão ético funcionar? A questão é a seguinte, eu acho que, aliás, não é papel do Estado fazer isso, e um dos problemas que o Brasil está vivendo hoje é o fato de que o Estado invade cada vez mais a vida privada das pessoas. É a mesma coisa do pai achar que a criança vai para a escola e que a escola que vai educar o filho dele. E existe um divórcio, entre os formadores de opinião e pessoas que ocupam espaço de destaque na mídia e o povo em geral. Meu amigo, o que acontece? As pessoas que estão escrevendo hoje no Estadão, na Folha de São Paulo, na Nova, na Cláudia, na Marie Claire, tá falando uma linguagem, que não é a linguagem das pessoas comuns. Então, uma mulher do interior do Brasil, ela compra uma revista, uma mulher de classe média do interior do Brasil, ela compra a Marie Claire, lê uma matéria de uma jornalista que mora a 15 metros da... Você entendeu? Que é uma mulher que tem um tipo de vida absolutamente cosmopolita, ela circula num circuito cultural extremamente diferente dessa mulher no interior, e essa mulher no interior começa a querer viver aquele mundo, a criar uma empatia. Pior do que isso, começa a renegar o mundo do qual ela faz parte. Faz parte, né? E acha tudo aquilo uma miséria. Então ela não vai acessar aquele outro mundo e está abandonando o próprio. Você entendeu? Então o que está acontecendo? A imprensa hoje, ela produz um tipo de discurso que não dialoga com a realidade do país. E por outro... Desculpa, só um instantinho. E por outro lado, o Estado brasileiro, ele ocupa cada vez mais os espaços de autonomia do indivíduo. Vamos pegar o ECA, do qual fiz parte na formulação do ECA nos anos 90. Tá? Fiz parte das assembleias que aconteceram no Brasil nos anos 90, antes da elaboração... atuante nosso. E eu vou te falar uma coisa, o ECA, que inicialmente deveria resolver os extremos, em relação à violência, abandono, etc. ele virou um salvo-conduto para a desautorização da família em relação à própria família. A lei da palmada, que é absurdo maior que esse. A lei da palmada. Então, acontece que a gente tinha, assim, uma coisa muito descontrolada, aí, assim, inventaram algumas coisas para ir botando controle, né? Mas não é por aí, né? O controle não é por aí. Mas por que fomos colocando elementos de controle? Porque a sociedade se autocontrolava. Ela se autocontrolava a partir da sua própria cultura. Mas os padrões que ela estabelecia não eram aceitos pelos líderes. Não, a questão é o seguinte. As pessoas se autocontrolavam. E como as pessoas se autocontrolam? A partir da cultura. Seja cultura tradicional, seja cultura religiosa. Tá? A partir do momento que você começa a desmontar o tradicional, à medida que o Brasil se urbaniza precariamente, desordenadamente, as estruturas tradicionais de controle social, elas foram se desmanchando. A primeira que foi se desmanchando foi dentro da própria casa. Uma coisa com relação ao PCC, que a Clenira, o Azor falou,
aquela época dos ataques, eu lembro que houve um código, assim, acho que entre a imprensa, pelo menos no veículo que eu trabalhava, em que a gente não falava que era o PCC. Porque isso para o bandido, não é, Azor? Era glamuroso. É glamuroso. Então é sempre uma organização Faço criminosa. O Estado não confessava então, a houve, não sei se é tem uma a gente não novela aí, uma falava grande PCC. emissora hoje mostrando, para não dar uma esse status para o bandido. Que é uma facção criminosa. Agora, Jaqueline, dentro dessa proposta que eu fiz, de a gente repensar o papel do Estado. Eu sigo exatamente aquilo que foi, acho que é a conclusão do nosso primeiro bloco. É preciso que se estabeleça padrões de conduta, é preciso que haja um controle. E a partir daí o Estado tem que ser, aspas no que eu vou dizer, se uma organização criminosa consegue estabelecer padrões éticos e fazer com que eles sejam cumpridos, muito mais um Estado. Muito mais um Estado. E aí eu concluo. Exatamente enorme. A questão do limite do poder. O Estado ele tem regras, mas lá também há regras. A questão é que lá são eficientes. E aí eu fico pensando, quando eu falei da ponta do iceberg, nós vemos a violência naquilo que ela é aparente. Há uma morte. Mas aquela proposta que eu disse do VTI original, que mostrava a impunidade, ela revela uma coisa muito desconhecida do grande público, da sociedade brasileira, que é o modelo de processo penal que nós temos, que seria suficiente para um outro programa. Mas eu resumo numa seguinte máxima. Nós temos um Estado brasileiro onde a matéria mostrou algo entre 5% a 8% dos delitos violentos levam à condenação. Meu Deus, isso é um absurdo. É como um amigo meu diz em algumas conferências que a gente transita pelo Brasil afora, é imaginar um hospital onde 92% dos pacientes que entrarão morrerão. Ou imaginar uma escola, onde de 100 alunos que se matriculam, só 8 vão aprender. Só 8 vão aprender. Esse absurdo precisa ser encarado. Isso é muito forte. Esse absurdo precisa ser encarado e esse debate acontece hoje no Congresso Nacional. Não é de agora. Nós tivemos em 2009 uma Conferência Nacional de Segurança Pública. Não houve espaço e eu participei de todas as etapas, municipal, regional, estadual e nacional. Houve um momento de participação da sociedade civil organizada e foi uma ebulição, perto de 2.000 conferencistas discutindo e apresentando ao final um diagnóstico, premissas, princípios e diretrizes a serem adotadas pelo Estado. Há um sortilégio de tantas que foram apresentadas, mas fruto dessa estratificação, desse debate público, extremamente plural. Nenhuma dessas 40 diretrizes foi até hoje assumida pelo Estado. Entre elas, eu até imaginei que não houvesse espaço para isso, porque é um tema que poderia ser colocado de uma maneira muito tecnicista, é o modelo de processo penal. O modelo de processo penal brasileiro é que leva a esse índice de esclarecimento tão baixo, porque a nossa polícia brasileira e o nosso processo penal brasileiro, ele é extremamente formal, é a verdade. Você tem mais informações estupidamente colocadas num boletim de ocorrência ou num inquérito policial do que na realidade. E tudo isso mais é refeito depois no judiciário, mas vai ser refeito e repetido no judiciário com a presença de um advogado, de um promotor, mas 2, 3 anos após. Aí haverá absolvições. Então, eu esclareço pouco daquilo que acontece. Esclareço mal daquele pouco que consigo. E essa má qualidade de esclarecimento, que fica preso à formalização, leva à máxima de uma absolvição. Por isso a gente vê aquilo que os dados mostraram. Essa discussão está acontecendo no Congresso Nacional de maneira concreta. Há algumas propostas de emenda à Constituição que estão sendo movimentadas para tentar reformular o modelo policial brasileiro. É aquilo que vocês já abordaram aqui no momento passado, que é o ciclo completo de polícia. É pensar não numa unificação das polícias, mas fazer com que as polícias percam o caráter formalista e invistam naquilo que a gente vê em filmes americanos, em filmes europeus. O policial, com um relatório e com um bloco de notas, ele produz algo científico, que é desvendar um crime, e não simplesmente uma coleta de depoimentos. Correto. Azor, eu acho assim, desculpa, só... Estamos caminhando falando mas só para falar, só um minutinho, assim, a gente está falando de violência, é uma coisa muito ampla, né? Amplo, porque a gente está falando aqui de crime, de agressão física e tal, e não sei o quê, e droga, mas e tantas outras violências que a gente sofre? Aí sim eu concordo, assim, que no Brasil a gente tem uma coisa um pouco diferenciada do resto do mundo, assim. A gente tem muita violência ainda, a gente está caminhando para
para se desvencilhar disso, que é a violência que se comete, o político comete com as comunidades, que engana, que mente, E eu acho que começa rouba. com isso, com a discussão, é muita a violência, gente conversar. Né? Muita violência. E, assim, nós estamos caminhando, infelizmente, né, Matheus? O programa passou muito rápido. Vai sobrar um tempinho para cada um. Você sempre fala isso no final dos programas, né? Não, porque ele vai pegando fogo e é difícil, né? Se fosse o programa do João, iam falar... Mas assim, eu queria jogar uma questão, mas não precisam responder. Vocês sentem medo? Vocês se sentem seguros? Principalmente ou quando está em casa ou na rua, nossos convidados? Mas antes de encerrar, a nossa jornalista Estela, ela fez um vídeo falando algumas dicas de segurança, que eu acho que é interessante também, a gente tem esse programa de debate, e vamos colocar um pouquinho dicas para o pessoal, principalmente porque eu vi em estatística que na rua acontecem a maioria dos crimes, 53%. Então, assim, para quem anda na rua, algumas dicas de segurança nós vamos ver agora. E nossos convidados, vocês se sentem seguros? Se não se sentem, vamos ver as dicas. Isso mesmo, Jaqueline, Matheus e todos que estão nos assistindo. O site da Polícia Militar tem disponível um manual de autoproteção. Dentre as dicas que estão nesse manual, está manter sempre atenção na rua, nos ônibus, no comércio e principalmente nas pessoas que estão à sua volta, porque os assaltantes valem-se principalmente do fator surpresa na hora de abordar as vítimas. Também é preciso que a pessoa sempre aparente estar calma, confiante e sabendo onde está indo. Se você demonstrar que está perdido ou procurando algum endereço, você pode se tornar um alvo fácil. Também é importante tomar cuidado na hora de mexer no celular ou atender alguma ligação. É sempre importante você olhar em volta e ver se não tem ninguém que cause desconfiança. Evitar passar por locais desertos, pouco iluminados, evitar cortar caminhos por becos ou terrenos baldios. Ao pressentir a aproximação de algum estranho, sempre procurar algum lugar habitado e pedir ajuda. E as bolsas devem ser discretas, as mulheres devem carregar sempre a bolsa à frente do corpo, com a mão no fecho da bolsa, para evitar empurrões, pessoas trombando. É bom sempre desconfiar. E também, nunca aceite conversa de estranhos. Veio pedir uma orientação, veio perguntar o horário, você não conhece, continue andando, não dê conversa para essas pessoas. Também é muito bom separar o dinheiro em bolsos diferentes, da roupa, da bolsa, porque caso alguém te assalte, você não estará desprevenido. Bem, então a gente viu algumas dicas de segurança para quem não se sente seguro. E eu acho que nunca é demais dessas dicas básicas que a Estela passou pra gente. Mas fechando mesmo, que agora o programa acabou. Vocês se sentem seguros? Vocês têm medo? Eu confesso que eu tenho. Eu me sinto seguro sim aqui em São José do Rio Preto. É lógico que, como todo bom caipira, quando calça a bota e vou para São Paulo, a gente fica com medo, porque até porque vê muito da Atena. Mas eu me sinto, já que a gente está encerrando, uma coisa prática da conversa que nós não falamos e que eu tenho certeza que daria um outro grande programa, a gente tem que tomar cuidado também com isso que o Luciano falou, da gente ter uma alma um pouco violenta. A violência no trânsito também, gente, isso é muito importante. Não querendo puxar brasa, senão a galera vai falar mais ainda. Mas vamos tomar cuidado quando você estiver na rua, dirigindo, ou pedestre também, com a violência no trânsito, que é um estopim pra gente entrar numa dividida que pode ser ruim. Azor, sente medo? Se sente seguro? Se o Azor não se sentir... Me sinto seguro e cuido da segurança de vocês. É isso mesmo. Ótimo. Clenira? Eu não sinto medo, eu não tenho essa coisa. Fica com porta aberta? Eu não tenho medo. Eu também não, sabe? Nem aqui em Rio Preto, nem em São Paulo, que já fiz mestrado lá, pesquisa lá. Eu não tenho medo, sabe? É como eu estava falando agora há pouco. A imprensa pincela casos, junta tudo e faz o morador de Polônia achar que ele está vivendo tudo aquilo que está vivendo. Não, quem vê alguns programas fala que não vai no Rio de Janeiro, né? Não vai no Rio, não vai para São Paulo. Não vai para o Rio, não vai para o Rio, não vai para São Paulo. E é uma cidade maravilhosa, linda. Não, eu conheço, eu tenho colegas que falam assim, que não vão à favela fazer matéria porque tem medo. Não, favela é mal. Ô, Jaque, aproveitando... Vá nas arcadas. Aproveitando, já que você falou do pessoal de Polônia, o
pessoal da região, de Mirassol, de toda a região que nos assiste pelo canal aberto. De Jales também? Não, Jales não chega. Não chega na minha cidade. 61.4. Venham para Rio Preto, não precisa ter medo de Rio Preto, que Rio Preto tá seguro, né? Tá seguro. Excelente. Gente, muito obrigada, Zor, Clenira, Obrigada. Luciana, né, Matheus, a gente agradece a presença de vocês. Muito fértil o nosso debate. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Obrigada a você pelo convite. E o Câmara Debate termina aqui. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.